Olá, meus amigos. O assunto que nos traz aqui hoje é um tabu. Tabu é um assunto que, por razões culturais, filosóficas, sociais, religiosas, a gente, por princípio, prefere não falar sobre. Mas na área da saúde pública, a gente sabe que é preciso informação para prevenir qualquer doença ou morbidade. O tabu não combina com saúde pública. Portanto, é preciso falar de suicídio, que é um assunto invisível, está fora do radar da sociedade. E o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde dão conta, e são recentes, é do segundo semestre de 2014, quando foi lançado o mais importante relatório sobre suicídio no mundo pela OMS. Esse relatório dá conta de que, por ano, aproximadamente 800 mil pessoas morram por conta de suicídio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo caso de autoextermínio a cada 40 segundos. Pouca gente sabe disso, mas esse é um problema crônico no mundo, onde, segundo a própria OMS, há mais casos de suicídio do que de homicídio ou mortes em conflitos armados, guerras. Também a Organização Mundial da Saúde estima que para cada caso consumado de suicídio haja aproximadamente 20 tentativas, o que numa conta grosseira seriam 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente parentes e amigos, pessoas mais próximas do suicida, registram um forte trauma. É uma dor, a perda dos entes queridos já implica numa dor que vai demandar um tempo de superação. O que os psicólogos e psiquiatras chamam de luto. É preciso respeitar esse luto. Cada um merece ter o seu tempo, o tempo de cada um, para se recuperar da ausência de alguém querido. Quando essa ausência se dá de forma tão dolorosa e violenta quanto através do suicídio, isso também é um problema de saúde pública, porque há perda de produtividade, a pessoa fica meio anestesiada, ela não consegue realizar as tarefas, os trabalhos que normalmente faz com a mesma desenvoltura. Esse é um problema sério. No Brasil, em números absolutos, nós temos um problema em relação à ordem de grandeza com que o suicídio se resolve por aqui. Em números relativos, a gente não é tão importante. O Brasil não ocupa uma posição tão importante no ranking mundial. Mas em números absolutos, nós temos aproximadamente 12 mil casos por ano, o que deixaria o Brasil numa posição de 6º lugar no mundo em ocorrências de suicídio. Portanto, como enfrentar esse problema? Como explicar esse tabu? Por que o assunto invisível? Por que não se fala sobre suicídio? Sabe-se, desde o século XVIII, por conta de um livro lançado pelo famoso escritor alemão Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode ser uma informação que soe como sugestão. Nesse livro, no auge do romantismo, o personagem Werther tem uma desilusão amorosa e, ao final do livro, não tendo o amor correspondido, ele resolve se matar. E o que se verificou nos meses subsequentes na Europa é que vários jovens de sexo predominantemente masculino repetiram o gesto extremo do jovem Werther, se matando, empregando o mesmo método do personagem do livro. É claro que isso despertou um interesse científico sobre o risco, a possibilidade da informação alusiva a suicídio soar como sugestão. Não apenas na literatura, mas em qualquer meio de comunicação, qualquer mídia. E isso se confirmou ao longo do tempo. Portanto, construiu-se uma convicção, seja no teatro, no cinema, nas mídias, numa música, histórias de ficção ou não ficção, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode alcançar mentes fragilizadas, pessoas fragilizadas
psíquica ou emocionalmente como uma sugestão. Então, é correta a prudência, a cautela, o cuidado na hora de falar de suicídio. Mas aí como é que se enfrenta o problema se a gente não pode falar de suicídio? Não é para falar de suicídio? O que diz a Organização Mundial da Saúde? Existe um jeito certo de falar de suicídio, é preciso falar. Esse jeito compreende, por exemplo, no caso da mídia, eu sou jornalista, protocolos de abordagem. Por exemplo, em sendo inevitável falar de suicídio, quando o suicídio é notícia, e isso, para a gente citar um exemplo, no ano de 2014, nós tivemos, foi o assunto mais acessado no Google em 2014, o suicídio do ator e comediante Robin Williams. Não dá para não informar que Robin Williams se matou. Entretanto, existe um manual da OMS, da Organização Mundial da Saúde, recomendando aos jornalistas como abordar esse tema nas mídias. Então, resumidamente, não abrir espaços generosos em lugares de destaque com manchetes e fotos. É uma recomendação. 2. Não enaltecer as qualidades morais do suicida. Isso também é importante, para não, em mentes que estão fragilizadas psíquica e emocionalmente, não se dar o recado de que se eu me matar, ainda vão falar bem de mim por aí. 3, não descrever em detalhes o método empregado, não didatizar o suicídio. São cuidados para evitar o efeito mimético, para evitar esse risco da propagação. Mas pode falar, respeitando seus cuidados. E o mais importante, segundo a OMS, é preciso fazer chegar a informação. E se eu tivesse que resumir o que é de mais importante nessa nossa conversa, seria este dado, que segundo uma pesquisa feita por suicidólogos, que são psiquiatras ou psicólogos especialistas no fenômeno do suicídio, com o respaldo da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é prevenível em 90% dos casos, porque de cada 10 casos de suicídio, 9 há associação com psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, não há um determinismo de uma pessoa que tem a ideia suicida e é questão de tempo ela se matar. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Essa informação implica num rearranjo da sociedade. Se é prevenível em 90% dos casos, nós devemos mudar rotinas na forma como se constrói uma política pública de prevenção do suicídio, na instrução que se deve dar a profissionais de saúde sobre como lidar com essas patologias de ordem mental associadas ao autoextermínio e como cuidar da pós-venção, quem tenta ou quem realiza uma tentativa e precisa ser alvo de cuidados multidisciplinares. Quais são essas psicopatologias associadas ao suicídio? A primeira delas, e mais importante, é a depressão, com mais de 30% dos casos, há intercorrência entre suicídio e depressão. Importante separar estado depressivo de depressão. Estado depressivo faz parte da vida, tristeza faz parte da vida e a gente não deve se sentir humilhado, não se deve se sentir menor, não se deve se sentir, eu diria, desamparado pela existência porque está triste, porque passa por um momento difícil. Isso faz parte da vida. Mas quando a gente consegue fazer a distinção entre estado depressivo, que não é propriamente uma patologia, é um sinal de que você está vivo e tem saúde. Só passa tristeza, melancolia e estado depressivo quem está vivo. Depressão é outra história. Depressão é uma patologia que vai requerer um diagnóstico claro. Existem vários tipos de depressão e a depressão significa uma alteração na bioquímica do cérebro. Significa que as sinapses cerebrais não operam como deveriam, há um delay, um retardo, uma letargia e isso causa prostração, isso causa uma profunda angústia, uma sensação muito desconfortável de que não há propriamente motivação, a vida não tem graça, eu não tenho mais razão, não me sinto motivado a realizar, por vezes, pequenas tarefas. Como disse, cada
depressão tem a sua singularidade, existem vários tipos, mas nos estágios mais avançados, é essa prostração absoluta. Como enfrentar a depressão? Antidepressivos, substâncias químicas que possam regular essa sinapse cerebral, não enfrenta a causa da depressão, mas ajuda a gente a ter uma resposta mais imediata. O que se recomenda também é que haja o apoio psicológico, a pessoa com depressão ter a oportunidade, a chance de interagir com alguém que vai ser o facilitador para ajudar a gente, quando portador de depressão, a contar a nossa história de uma forma mais, eu diria, clara. Por que eu estou assim? Em que medida a minha vida hoje poderia ser melhor naquilo que me compete, naquilo que diz respeito a mim? Que respostas eu dou, tanto no plano consciente quanto inconsciente, a certos estímulos, e de onde isso vem? Vem da família, vem das relações interpessoais, vem de um trauma de infância. A gente precisa rastrear e descobrir exatamente quais são os fatores associados a esse momento difícil. Para alguns segmentos religiosos, e é o caso dos espíritas, e outras tradições também preconizam um cuidado com a sua energia. Seria a fluidoterapia, o passe magnético, essa irradiação de energias, fluidos medicamentosos que promovem a profilaxia dessa psicosfera, desse campo eletromagnético que nos envolve e que, segundo essas tradições, segundo essas doutrinas, e a doutrina espírita vai por aí, há uma intercorrência também entre esse estado patológico e a energia que a gente emana, e pela lei de ação e reação nós também atrairemos, pela lei de sintonia, essa energia compatível. Então, o passe magnético, a irradiação amorosa de fluidos medicamentosos também conspira em favor dessa saúde integral, nos termos da Organização Mundial da Saúde: saúde física, mental, emocional, espiritual, a saúde ampla, sistêmica e holística. Esse seria o pacote básico do enfrentamento da depressão. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que rastreou mais de 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro, todos alusivos a suicídio, e verificou o estado clínico de cada suicida, e que verificou que, em primeiro lugar, aparece a depressão, com mais de 30% dos casos de suicídio associados a essa patologia de ordem mental. Em segundo lugar, aparece o uso de substâncias químicas, transtornos causados pelo uso de substâncias químicas. Estamos falando de drogas lícitas e ilícitas. Drogas, 5 letrinhas, que dizem respeito ao poder que certas substâncias têm de alterar o sistema nervoso. Portanto, nós estamos falando de um mundo onde o acesso a drogas é muito facilitado, onde certos países, é o caso do Brasil, são muito lenientes e permissivos em relação, por exemplo, a álcool. O alcoolismo é um problema de saúde pública e não vemos, eu diria, a devida restrição à publicidade de bebidas alcoólicas, e também não vemos políticas públicas mais assertivas denunciando o risco de jovens, principalmente jovens, fazerem uso de álcool. Quer dizer, é um problema enorme de saúde pública. Nós temos 45 mil óbitos por ano nas estradas brasileiras, esse é o país mundial, de acidentes de trânsito evitáveis, e em boa parte dos casos há uma associação direta entre esses acidentes letais e uso de álcool, principalmente. Portanto, as drogas estão no radar da suicidologia. A suicidologia procura investigar essa associação. E aí também precisamos ter um cuidado num país que é o campeão mundial de farmácias por metro quadrado, e onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção. Medicamentos muito populares que são usados sem receita médica, sem a recomendação de especialistas, significam risco. Eu vou dar aqui, sem nenhuma pretensão de fazer propaganda, muito pelo contrário, o nome de um: Rivotril. Fala-se muito que
Algumas pessoas se sentem muito satisfeitas porque já não são portadoras de tanta angústia, conseguem dormir de forma mais tranquila, e isso se espalha e as pessoas começam a se automedicar. Qual é o risco que está embutido? Da dependência, droga, qualquer uma, lícita ou ilícita, causa dependência. Então a automedicação significa o risco. E perder o livre-arbítrio, perder a autonomia, não é algo trivial. E é algo que pode precipitar a gente na direção do abismo. Então, a questão do uso de droga, ela vai requerer de nós também outro protocolo de resposta. Mesmo quando se discute liberalização de certas drogas, a gente precisa ter um debate muito, eu diria, livre de preconceitos, livre de julgamentos precipitados, baseado, eu diria, numa boa argumentação técnica, com fundamento científico e verificando com muito cuidado a experiência de outros países, onde deu certo, onde não deu certo, e de que maneira a gente precisa construir um debate fecundo na direção daquilo que possa significar para o Brasil um avanço. Minha opinião pessoal, sem ser um especialista, eu acho um absurdo completo que usuários sejam presos, sejam detidos e que a polícia tem que perder tempo com o usuário. Eu acho que isso não é uma rotina compatível com um país que amadureceu o debate sobre como lidar, como enfrentar, como combater as drogas. Mas essa é a opinião de um leigo, apenas como jornalista e testemunha de ocorrências que me soaram ou me pareceram muito absurdas, como a gente poderia ter, sim, o combate firme, frontal ao tráfico, e como a gente deveria ter outra rotina em relação aos usuários. Falamos de depressão, falamos de transtornos causados por substâncias químicas, e nós temos outras psicopatologias associadas ao suicídio, como transtorno de personalidade, a esquizofrenia, etc. Não vou me deter nesse elenco numeroso de transtornos associados ao suicídio, mas é importante a gente saber, e eu volto para dar o fecho, em 90% dos casos, o suicídio é prevenível, porque estão esses casos associados, ligados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Então, um país dos poucos do mundo, como é o caso do Brasil, que tem uma política nacional de prevenção do suicídio desde 2004, mas que não transformou essa política, digamos, em algo consistente no dia a dia, tem um dever de casa pela frente enorme. Nós temos as psicopatologias e nós temos também situações sociais, ambientais, que não podem ser chamadas de situações de risco suicida, mas são situações que predispõem uma criatura, uma pessoa, a não ter propriamente entusiasmo pela vida. Portanto, são situações que merecem atenção para quem investiga o fenômeno do suicídio. São situações evitáveis que a gente deveria prestar mais atenção para aumentar o coeficiente de link com a vida, de entusiasmo, bem-estar e qualidade de vida. Nós entendemos, ouvindo especialistas, que, por exemplo, num país como o Brasil, onde prevalece uma cultura machista, os valores prevalentes do patriarcado, ser mulher, dependendo das situações, das condições de temperatura e pressão, significa uma existência em desacordo com a vida por conta da opressão do macho. A maior parte dos homicídios cometidos no Brasil contra mulheres tem origem em maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. A principal causa de mortalidade violenta de mulher no Brasil se dá por agressões covardes impostas por homens. Então, temos, portanto, a opressão das mulheres, o IBGE investigando que mulheres com a mesma formação, mesmo nível de instrução, escolaridade, mesma profissão, empregadas, homem e mulher no mercado de trabalho, com a mesma carga horária, não ganham o mesmo salário, o homem ganha mais. Não é legal. Portanto, essa situação de desigualdade pode determinar em algumas mulheres, repito,
sob certos fatores, são variáveis que a gente precisa acompanhar associadas a essa de gênero, uma situação hostil, uma situação de desconforto, uma situação de desânimo ou desalento perante a vida. E isso merece atenção e cuidado. Também nesse país machista, com valores patriarcais exaltados, que sobressaem, o homossexual, ele experimenta o dissabor da rejeição, da perseguição, das agressões e dos homicídios. O Brasil é um dos países do mundo onde os homicídios de homossexuais, né? A eliminação sumária de pessoas consideradas diferentes por terem outra orientação sexual é algo abominável. O homossexual ele é discriminado dentro de casa, na creche, na escola, na rua, pelos vizinhos, no clube, aonde ele estiver, na universidade, no trabalho, por uma orientação sexual distinta, daquela que é considerada, entre aspas, a certa ou a correta. Então, o índice de suicídio entre homossexuais também pode estar associado a essa não sensação de pertencimento. Ele é um excluído no meio em que ele está inserido. Nós estamos falando de um país que ainda tem um projeto que tramita no Congresso chamado de cura gay. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado para perceber como certos fatores sociais, comportamentais ou culturais estigmatizam as pessoas e elas se sentem, por vezes, repito, são inúmeras variáveis, mas tudo isso não ajuda a pessoa a se sentir identificada com a vida. E isso é um absurdo. É a intolerância gratuita e aferindo valor moral à orientação sexual. Quantos heterossexuais, casados, supostamente fiéis, comportados, à luz do dia, à noite, fazem da promiscuidade a regra e são muito menos, eu diria, éticos no trato dos assuntos amorosos e eróticos do que homossexuais ou transexuais? Esse é um julgamento que não faz sentido. Nós temos no Brasil, estou falando de outro ambiente que precisa ser alvo de cuidados, quando o assunto é prevenção do suicídio. Isso é fato no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que lidera as estatísticas de suicídio. No interior do estado, um estado produtor, no país que mais usa agrotóxicos no mundo, o uso de pesticidas, fungicidas, formicidas, veneno nas lavouras gaúchas. Por vezes, o agricultor incauto, ao manipular o veneno, não se dá conta do risco que corre, porque não segue as regras de como se deve fazer. Esse veneno libera substâncias voláteis que, uma vez inaladas, determinam depressão profunda. E no intervalo de dias ou semanas, o autoextermínio. Então há uma associação entre o uso indiscriminado de agrotóxico e suicídio. Nós temos no Brasil comunidades indígenas com indicadores de suicídio absolutamente assustadores. E isso está associado também a essa não sensação de pertencimento. Jovens índios, curuminzinhos, que não seguem as tradições dos mais velhos, não seguem os rituais, não querem aprender a língua, se encantam com a vida do branco na cidade, aprendem rapidamente o idioma, procuram seguir as regras sociais, os estilos de vida, enfim, as idiosincrasias. E esse índio, que não é mais reconhecido como índio pelos velhos da tribo, esse não é índio. Esse se bandeou para o outro lado. Nas cidades, os índios também não encontram acolhida. Esse é índio, não é dos nossos. Esse não é branco, como se diz. E esse índio não consegue, portanto, se situar numa comunidade onde ele tenha a sensação de pertencimento. Isso é arriscado. Isso significa uma situação de dificuldade de se situar na vida e na existência. Eu não tenho meu lugar nesse mundo. Nós vamos encontrar também no Brasil uma situação que inspira cuidados, que é, assim como no mundo, o Brasil envelhece rapidamente. A pirâmide etária, a base da pirâmide está cada vez mais estreita, são menos crianças e bebês, e a população tem vivido cada vez mais tempo e melhor. Nós temos a qualidade de vida na terceira idade aumentando progressivamente, essa notícia é boa. Mas o fato é que esse envelhecimento da população não está vindo
acompanhado de qualidade de vida na infraestrutura. As cidades não estão preparadas para acolher uma população crescentemente idosa, né? A taxa de urbanização do Brasil é das mais altas do mundo. 75% da população brasileira vive em cidades. As cidades não estão preparadas para o idoso. Calçamento deficiente, sinalização que não ajuda a quem tem dificuldade de visão a enxergar, programas, áreas de lazer e de entretenimento, políticas públicas que promovam a inclusão do idoso na sociedade. Ele tem saúde, ele tem disposição, mas ele está alijado daquilo que poderia ser melhor planejado para ele. E isso significa o quê? Significa que ser idoso, viver muito, estatisticamente na literatura médica, sempre houve a constatação de que a partir da idade de 75 anos aumenta o risco suicida, e não é tão difícil explicar isso porque uma vida longa é uma longa acumulação de perdas. A perda dos amigos que já se foram, a perda da rotina no trabalho, do contato com os amigos, etc., porque você foi compulsoriamente aposentado, dispensado, a perda da vitalidade física, já não sou tão garoto, já não tenho a mesma força de antes, a perda do direito de comer o que quiser, a hora que quiser, de beber o que quiser, a hora que quiser, alimentação restrita, muitos remédios para diabetes, hipertensão e o que seja, e talvez o que seja mais doloroso, que é eu já não perceber a minha volta perante os meus, a minha família, a sensação de que eu sou bem-vindo e sou querido. Ou seja, caprichosamente a natureza inverte os papéis. Aquele que hoje é idoso, quando foi pai ou quando foi mãe, se dirigiu com muito desvelo, com muito sacrifício, na direção de pequeninos seres, seus filhos, que foram objeto do amor sacrifício, do amor doação, e esse amor sacrifício, amor doação não mediu esforços para oferecer o melhor. E quando esses papéis se invertem e a fragilidade agora não é do bebê que cresceu, é do pai ou da mãe que envelheceu, essa retribuição, essa gratidão não se manifesta na forma de atitude. Então, boa parte dos casos, em muitas famílias brasileiras, não é exclusividade do Brasil, mas eu estou falando do nosso país, há esse estigma de envelhecer e ser um obstáculo, ser alguém que está, de alguma forma, atrapalhando as rotinas ou o caminho. Como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que o que hoje se convencionou chamar de velho ou idoso não corresponde aos padrões de 20 e 30 anos atrás. Quem tem 70 anos hoje? Caetano Veloso e Gilberto Gil, que estão fazendo turnê internacional por aí, com muita vitalidade e muito talento, muita energia. Então, esse estereótipo do vovô e da vovó que tem que ficar em casa, tricotando, vendo televisão, quietinho, mudou, porque as pessoas, como disse, estão vivendo mais e melhor. O que fazer? Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos o bairro que concentra a maior população de idosos por metro quadrado, que se chama Copacabana. O que eu costumo ver em Copacabana? Quando passeio na Orla Marítima, vejo jovens com 70, 75, 80 anos, bronzeados, jogando peteca animadamente ou vôlei na areia, disputando ponto a ponto com entusiasmo juvenil. Quando esquenta muito, tomam uma duchinha na areia ou vão se banhar na água do mar, vão para a orla, ali no calçadão, para se hidratar, e nem toda a água que eles bebem passarinho gosta. E quem há de censurar esses senhores, essas senhoras, quando querem tomar alguma coisa diferente? E ao baile da terceira idade, porque os políticos estão de olho nas possibilidades de agradar esse segmento do eleitorado que só faz crescer. E no baile da terceira idade, a gente vai ver esses idosos perfumados, bem vestidos, convidando a parceira, às vezes é o parceiro que é convidado, para uma dança. Pode ser apenas uma música, pode ser a noite inteira, pode ser um parceiro só de dança, pode ser um parceiro novo, de um namoro que começa e faz o coração bater mais forte de novo. Muitos desses idosos já perderam o cônjuge,
já têm uma vida solitária e se permitem um novo relacionamento. Por que não? E a sociedade às vezes tem preconceitos em relação a isso, dentro da própria família. Vovô, vovó, mas namorado, namorada nessa altura da vida, por que não? A gente está falando de outro conceito de terceira idade, de idoso ou de idosa, que está cheio de amor para dar. O amor continua, o coração continua batendo forte. A libido, essa energia do amor que se manifesta de várias maneiras, não apenas no relacionamento íntimo, eventualmente você engata a partir de um encontro com alguém interessante, o desejo até sexual. E no mundo de hoje, quem se aventura nessa idade mais avançada a tentar engatar um relacionamento também nesse nível íntimo, haverá de encontrar respaldo da indústria química na farmácia com milagrosas pílulas azuis. Por que não? Faz parte. É outro conceito, é outra coisa. Então a gente precisa promover, eu diria, essa ruptura com o preconceito, essa visão arcaica, ultrapassada, embolorada, de que as pessoas, a partir de uma determinada idade, não têm mais o direito de serem felizes. Quando a gente condena o idoso a cumprir um papel que já não lhes pertence, nós estamos agravando um ambiente hostil à vida. E nós estamos engrossando, eu diria, a percepção de que ser velho significa esperar o momento de morrer. Não é algo que me pareça condizente com a melhor resolução de uma sociedade que precisa descobrir como usar os talentos, como se apropriar desse bônus da experiência, transformando aquilo que hoje é visto em muitos lugares equivocadamente como problema, na verdade como solução. Os suicidólogos fizeram algumas descobertas importantes. Não é possível atribuir a uma única causa, seja ela qual for, a razão para o suicídio. Peguemos o exemplo do jovem Werther de Goethe. Se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente. Ok, a desilusão amorosa pode ser o fator preponderante, mas jamais será o único fator. Vejamos o exemplo do jovem Werther. Se aquela época, século XVIII, 1774, quando lançaram o livro, Goethe lançou a obra, houvesse um suicidólogo e perguntassem para ele: você viu? O rapaz se matou por amor. O que você acha disso? Ele vai dizer: bom, essa pode ser a causa predominante, mas a gente tem que fazer um rastreamento. Quem era o Werther? Por exemplo, teve família? O que isso quer dizer? Para o suicidólogo é importante saber se nessa primeira etapa da existência, 0 a 7 anos, quando se forja o caráter, quando a criança é uma esponja que suga todas as informações objetivas ou subjetivas à sua volta, se essa criatura teve colo, afeto, calor humano, olho no olho, se teve atenção, se teve compartilhamento daquele momento assim que o pai e a mãe ou o responsável consagram todo o tempo, ainda que pouco, mas aquele pouco tempo é integralmente dirigido e dispensado a essa pessoa, a esse garoto, essa garota. Isso fica entranhado. Esse amor, porque é amor, isso é a demonstração de amor. Isso fica entranhado. Isso te acompanha o resto da vida. É claro que isso não descarta a possibilidade dessa pessoa que teve tanto amor na infância um dia se precipitar na direção do suicídio. Não é uma blindagem contra o suicídio, mas reduz risco. É isso que os suicidólogos dizem, porque na montanha russa, que é a vida, por vezes a gente se sente desamparado, solitário, a gente se sente desgraçadamente abandonado por tudo. Quando a gente tem esse amor entranhado que vem da infância, a gente se sente mais reconfortável ou mais seguro. Segurança emocional vem daí. Ajuda. Um outro fator associado a essa situação. Se matou por desilusão amorosa? Não, foi o fator preponderante. Como é que foi a família? Outra pergunta importante. Werther, ou quem quer que seja, que tenha se matado, possuía
alguma crença numa força superior? Essa é uma pergunta importante. E por quê? Porque quem possui, veja, eu não estou falando da palavra fé, eu estou falando de uma crença. E não estou usando a palavra Deus nem religião, estou falando de uma força superior. Quem possui alguma crença numa força superior, no momento de crise existencial, no momento de agonia, angústia, ansiedade, desespero, nesse momento de quase insanidade, movido por aquilo que os suicidólogos chamam de é o acidente emocional. É uma situação extremamente dolorosa e difícil. Se você possui uma crença numa força superior, antes de tomar qualquer atitude que signifique risco da sua resiliência, risco de vida, por uma autolesão provocada voluntariamente, que é a expressão que aparece no DataSUS, para suicídio, você negocia com essa força superior. Você vai pedir ajuda. Você vai se queixar, vai dizer, me abandonou? Me deixaste por aqui, sem ter o que fazer? Logo eu, que me sinto tão bom, por que me abandonaste? Ou você vai cobrar, de forma mais incisiva. Vai pedir, vai rezar, vai tentar estabelecer um canal de comunicação. Repito, tal qual falamos em relação à família, não é uma blindagem absoluta contra o suicídio ter uma crença numa força superior. Mas vários suicidólogos do Brasil e do mundo já realizaram muitas pesquisas de campo para verificar que o suicídio é muito maior, ele ocorre com muito mais frequência, com muito mais facilidade em grupos de ateus materialistas ou agnósticos do que em grupos de fé. Aliás, no livro que reúne essas e outras informações, que é O Viver é a Melhor Opção, cujos direitos autorais vão integralmente para o CVV, Centro de Valorização da Vida, tudo que eu estou falando aqui e muitas outras informações estão presentes no livro, a gente mostra o belo trabalho realizado pelo AA. Os alcoólicos anônimos não têm propriamente nenhuma vinculação político-religiosa. E qualquer dependente químico que apareça numa reunião do AA já sabe desde o primeiro dia que ali eles compartilham, a força do AA vem do compartilhamento de experiências, o que cada um está disposto a fazer e de que jeito estaria fazendo para tentar se livrar da dependência química. É bonita a forma como eles valorizam o depoimento do outro, porque uma coisa é um médico dizer para um dependente químico, para de beber, para de usar essa droga. Ok, tem uma credibilidade, tem um respeito por esse profissional. Só que você ouvir de um dependente químico que ele está se esforçando, ele faz a contagem, eu estou há 4 meses, 15 dias e 8 horas sem beber. Esse depoimento tem muita força, por quê? Porque quem está escutando e também é dependente químico sabe o esforço hercúleo que aquele que está fazendo um movimento heróico para renunciar à dependência, ele sabe o tamanho desse esforço. É sensorial. E você vai atribuir muito valor a quem está dando o exemplo, a quem está praticando, eu diria, diariamente, eu não seria exagero dizer a cada minuto, está mobilizando todas as forças da alma no sentido de ir na contramão do arrastão da droga. Então vejam, estamos falando aqui da questão da acreditar numa força superior, mesmo nas reuniões do AA, que não é uma instituição religiosa e é uma organização que não tem vinculação com nenhuma religião, há um momento em que todos eles se confraternizam e se dão as mãos para juntos proferirem a oração da serenidade, que é linda. Vocês devem conhecer, me permitam repetir aqui. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. O suicídio, ele não é em si mesmo uma patologia, uma doença. Ele ocorre em função de desequilíbrios, de desarmonias, de transtornos, de psicopatologias, de doenças. Então,
a gente precisa ter essa consciência de que viver vale a pena. Nesse livro, Viver é a Melhor Opção, nós reservamos o último capítulo para falar da doutrina espírita apenas porque eu sou espírita, sem nenhum proselitismo, não é a tentativa de convencer ninguém. Se eu fosse budista, o último capítulo seria reservado à visão budista, muçulmano, a visão do Islã. Se eu fosse judeu, a visão do judaísmo. Ou seguidor de qualquer outra tradição. Em última instância, o que nós estamos fazendo aqui, quando falamos do problema do suicídio, quando achamos que o suicídio é um problema, nós estamos, na verdade, para esse debate ele ter a amplitude e a força que ele merece ter, nós precisamos fazer, essa é a minha percepção, um exercício de transcendência. O exercício de transcendência, ele é útil, ele é filosoficamente importante e espiritualmente necessário. Albert Camus, argelino, um dos mais importantes filósofos modernos, sacramentou numa frase que a gente reproduz na abertura do livro, que está em jogo quando a gente fala de suicídio. Diz ele: o suicídio é a grande questão filosófica do nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Quem tem apreço pela filosofia vai encontrar preciosos exercícios, especulações sobre o sentido da vida ou da morte. O que me impressionou fazendo o livro é que todas as grandes religiões ou tradições espiritualistas do Ocidente e do Oriente, a maioria absoluta dessas religiões e dessas tradições, embora divirjam em relação a miudezas teológicas, meu Deus é assim, meu Deus é assado. Existe reencarnação? Não, não existe. Existe céu e inferno? Não, não existe. Divergem em vários aspectos, mas convergem amplamente quando afirmam que o suicídio jamais representa um alívio ou uma solução para os problemas. É interessante, mesmo uma pessoa que não acredita nessas coisas, acessar essas informações, porque é muito curioso quando todas essas tradições ou religiões elas se harmonizam e elas convergem quando afirmam isso. Não existe a morte. E quando sobrevém a morte do corpo físico, nós, tal qual se dá uma lagarta que se liberta do casulo, a gente se transforma, é uma viagem, é uma outra resolução de vida. E essa informação ela é importante ter, ainda que a gente não tenha a crença, mas é importante ter. Entra no pacote, entra no HD, é algo que você pode levar em conta no momento difícil. E aí, do ponto de vista do espiritismo, me permitam dizer, é muito interessante a forma detalhada, pormenorizada, com que essa doutrina, codificada no século XIX, tenta explicar a realidade do suicida no plano espiritual. E isso deve ser também assuntado para quem realiza pesquisas na direção do que seria, hipoteticamente, uma realidade espiritual do suicida. Resumidamente, a gente poderia dizer que a primeira impressão sentida por alguém nessa condição é de arrependimento. Ninguém nasce pré-determinado para se matar. Não existe a genética do suicídio. Não tem um gene suicida. Ninguém nasce com um planejamento espiritual como se tivesse essa história do destino. Não, uma família que tenha muitos suicídios. Meu avô, meu pai, minha irmã, não sei quem. Não, esquece. É claro que existe aí uma questão que vai requerer atenção e cuidado, porque não é fácil ter perdas de gente próxima e querida nesses termos. Mas isso não faz de você um suicida em potencial se você estiver vivendo essa situação. Então não existe, primeiro, tirar qualquer dúvida que exista sobre o sentido da vida. Ninguém nasce para se matar. Essa é a crença dos espíritas. Existe também algo que é muito doloroso, que é a percepção magnética, por irradiação, de um corpo em decomposição. Porque para nós espíritas existe um tempo determinado
de vida na Terra. O acaso não existe, é o que os espíritas adoram dizer. E nós aqui estamos para viver um determinado tempo. E o combustível da vida chama-se fluido vital e ele está disponível, unindo o corpo e o espírito por um determinado período. Quando a gente precipita esse retorno à pátria espiritual de forma aleatória, porque o livre-arbítrio é soberano, você é o senhor do seu destino. Se você assim deseja, assim será. Se você determina o colapso orgânico, mas na nossa crença não há propriamente o desaparecimento, porque o espírito resiste à morte física, esse espírito continua recebendo por irradiação as sensações do corpo, posto que ali ainda há combustível residual, ainda há fluido vital. Não é uma sensação agradável. Há uma obra referencial no Espiritismo chamada Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, médium já desencarnada, onde se explica de forma muito detalhada esse desconforto. Há também, por conta da literatura espírita, aquilo que a gente sabe, e foi uma entrevista dada por Chico Xavier, o mais importante médium da história do espiritismo, pelo seu talento e sensibilidade mediúnica e pela abnegação com que realizou esse trabalho sem acumular bens ou posses. Quando emprega-se um determinado método que determina a falência do corpo, a parte do corpo que foi atingida pela agressão, que desencadeou esse colapso orgânico, essa parte do corpo, ela fica sequelada na sua matriz espiritual, que é o perispírito. Portanto, a partir do perispírito, há um colapso, uma agressão que fica marcada. O corpo se decompõe e desaparece, se transforma em outra coisa. Esse abalo fica. É a matriz do corpo que, pela lei da reencarnação, somos reencarnacionistas, voltará a hospedar o espírito numa outra encarnação. Essa sequela fica. Então, certos casos, por exemplo, de idiotismo ou loucura, estão associados ao abalo do centro nervoso, do cérebro. Certos casos de enfisema estão associados à inalação de gás ou outras substâncias que provocam asfixia. E por aí vai. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa esses horizontes associados ao autoextermínio. Quais são as consequências disso na linha do tempo? E o tempo que extrapola a vida na Terra. Nós também temos, espíritas, a informação de que pode-se cometer o suicídio indireto. Ou seja, quando a pessoa ela usa esse fluido vital, esse combustível da vida, que existe apenas e tão somente para que a gente, dentro do nosso nível evolutivo, com muitos erros, muitas imperfeições, mas a função mais nobre do fluido vital é permitir que a gente siga em frente. Para evoluir. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para promover esse progresso moral, ético. Esse é o grande sentido da vida na visão espírita. Quando a gente malbarata essas energias, esse fluido vital, na direção dos vícios, na direção da banalização do emprego dessa energia, naquilo que não nos dá o devido retorno do ponto de vista do engrandecimento, do autoconhecimento, da depuração do nosso sentimento. Quando a gente malbarata essas energias na direção do entorpecimento, das drogas lícitas ou ilícitas, da compulsão pelo jogo, pelo sexo, aonde a gente se dispersa e muito facilmente perde o controle da situação, e a situação nos controla e a gente vai seguindo o fluxo inebriante das sensações do corpo, do prazer efêmero e descartável, tudo isso conspira contra a nossa situação espiritual. Então, suicídio indireto significa, eu posso até não ter usado de forma agressiva e instantânea uma ferramenta, um instrumento para colapsar a vida orgânica.
mas eu já venho fazendo isso por capítulos, a prestações há algum tempo. E isso pode ser algo muito doloroso do ponto de vista do pós-mortem. Encerrando esse capítulo da visão espírita, não acreditamos em penas eternas, céu, inferno. O céu e o inferno são experiências íntimas. O juízo final é o tribunal da nossa consciência. E nós temos a chance de nos redimir. Somos reencarnacionistas, teremos a oportunidade de fazer lá na frente, tomar as decisões diferentes, em favor da nossa saúde, da nossa alegria, em favor da nossa jornada evolutiva. Meus amigos, me perdoem aqueles que ficaram talvez um pouco surpresos com o fato da gente consumir uma parte da nossa explanação aqui com a retórica espírita. Como disse, nas especulações sobre se é ou não pertinente pensar em suicídio, de que forma, o exercício da transcendência precisa ter lugar. É uma questão fundamental, como diz Albert Camus. E nós precisamos ter, eu diria, dentro de uma ética existencial, o cuidado com o próximo. Eu não preciso ser profissional de saúde para me sensibilizar com a dor de alguém ao meu redor, que eu não conheço, não sei quem é, mas se está em sofrimento, o resgate da nossa humanidade se dá a partir da capacidade da gente se sensibilizar com a dor alheia. Nós somos uma grande comunidade e nesse formigueiro humano, a única chance que a gente tem de dar certo enquanto civilização é prestando atenção naquilo que nos compete fazer para minimizar ou neutralizar a dor e o sofrimento do outro. Nós precisamos, em meio aos valores prevalentes da sociedade de consumo, do materialismo, do hedonismo, do individualismo, do hedonismo, todos os ismos que conspiram em favor dessa blindagem, e nós vamos ficando imersos assim ou dispersos dentro de um conceito de ilha. Eu existo apenas para me servir, me locupletar, e quem tiver à minha volta que me ature. Essa é a receita do fracasso. E não é do fracasso individual, é do fracasso coletivo. Nós precisamos ter um projeto coletivo. Saúde não é um assunto apenas de médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais de saúde, assim denominados. Eles têm autoridade técnica para realizar os procedimentos na direção contrária à das patologias, das doenças, das morbidades. Mas todos nós precisamos assumir um mandato humano da ética do cuidado. O cuidado com o outro. Prestar atenção no que acontece à nossa volta e nos prontificar a agir sempre que possível para estancar a dor e o sofrimento. Essa é a melhor receita da saúde integral. Obrigado pela atenção.